A Rural de Natal FM apresenta Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a rádio da família. Te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse terceiro domingo do tempo comum, o Evangelho proclamado em nossa liturgia é o de São Mateus, o capítulo 14, o versículo de 12 a 23. Assim narra o evangelista. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste terceiro domingo do tempo comum, o Evangelho segundo Mateus introduz o início do ministério público de Jesus como uma afirmação decisiva. Jesus começou a pregar. A narrativa nos apresenta como, onde e a quem Jesus dirigiu pela primeira vez o anúncio do Evangelho. Como Jesus iniciou a sua pregação? Ele começou com uma frase simples, mas profundamente densa. Convertei-vos, porque está próximo o reino do céu. Esta expressão constitui o fundamento de toda a sua mensagem. Jesus anuncia que o reino do céu, isto é, o reino de Deus, o modo de Deus reinar e de se relacionar conosco,
está próximo. Em outras palavras, Deus está próximo. Aqui está a grande novidade. Deus não é distante. Aquele que habita nos céus desce à terra, fez-se homem, sumiu a nossa condição humana, removeu as barreiras e eliminou as distâncias. Não foi mérito nosso, foi iniciativa de Deus. Ele mesmo quis vir ao nosso encontro. E essa proximidade é uma marca constante da ação divina desde o Antigo Testamento. No livro do Deuteronômio, o Senhor diz a seu povo: qual é a grande nação que tem deuses tão próximos de si como o Senhor nosso Deus está próximo de nós? Em Jesus, essa proximidade se fez carne. Trata-se, portanto, de uma mensagem profundamente alegre. Deus veio pessoalmente nos visitar. Não assumiu a nossa condição humana por obrigação, mas por amor. Ama-se aquilo que se assume. E Deus assumiu a nossa humanidade, porque nos ama e deseja gratuitamente nos conceder a salvação que por nós mesmos não poderíamos alcançar. Ele quer estar conosco, oferecer-nos a paz do coração, a alegria do perdão e a certeza de sermos amados. À luz disso, compreendemos melhor o convite de Jesus. Convertei-vos, isto é, mudar de vida. Mudar de vida porque um modo novo de viver começou. Terminou o tempo de viver apenas para si mesmo. Começou o tempo de viver com Deus e para Deus, com os outros e para os outros, no amor e por amor. Hoje Jesus repete o mesmo apelo a cada um de nós. Coragem, estou próximo de ti. Dá-me espaço e a tua vida mudará. Ele bate à porta do nosso coração. É para isso que o Senhor nos concede a sua palavra, para que a acolhamos como uma verdadeira carta de amor, que Ele escreveu para cada um de nós, a fim de nos fazer sentir que Ele está perto. A sua palavra consola e encoraja, ao mesmo tempo provoca a conversão, liberta-nos da paralisia do egoísmo. Ele possui esse poder, o poder de transformar a vida, de nos fazer passar das trevas para a luz. Onde Jesus começou a pregar? O Evangelho revela que Jesus iniciou a sua missão precisamente nas regiões então consideradas tenebrosas. A primeira leitura e o Evangelho fala daqueles que jaziam na região sombria da morte, a terra de Zabulon e Naftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galiléia dos gentios. A Galiléia dos gentios era uma região marcada pela diversidade de povos, línguas e culturas, uma verdadeira encruzilhada. Ali viviam pescadores, comerciantes e estrangeiros. Não era certamente o lugar da pureza religiosa idealizada. E, no entanto, foi ali que Jesus começou a pregar, não no átrio do Templo de Jerusalém, mas na periferia, numa região de fronteira. Isso nos ensina algo essencial. A palavra que salva não busca ambientes refinados, esterilizados ou seguros. Ela vai ao encontro das complexidades da vida, das nossas obscuridades. Vai ao encontro da pessoa onde lá ela se encontra. Deus deseja visitar precisamente os lugares onde pensamos que Ele não entrará. Quantas vezes, porém, somos nós que fechamos a porta, preferindo esconder nossas confusões, opacidades e duplicidades, enquanto nos aproximamos do Senhor apenas com orações formais, cuidando para que a sua verdade não nos desinstale interiormente. Trata-se de uma hipocrisia muito sutil. Mas Jesus, como afirma o Evangelho, percorria toda a Galileia, proclamando o Evangelho do Reino e curando entre o povo todas as doenças e enfermidades. Do mesmo modo, Ele não teme explorar os recantos mais difíceis do nosso coração. Sabe que somente o seu perdão cura, somente a sua presença transforma, somente a sua palavra renova. Abramos, portanto, ao Senhor os nossos caminhos mais tortuosos, aqueles que muitas vezes ocultamos. Deixemos entrar em nós a sua palavra, que é viva, eficaz e mais confiante que uma espada de 2 gumes, capaz de discernir os sentimentos e intenções do coração. A quem Jesus começa a falar? O Evangelho narra que, caminhando à beira do mar da Galileia, ele viu 2 irmãos pescadores e lhes disse: vinde comigo, e eu farei de vós pescadores de homens. Os primeiros destinatários do anúncio não foram pessoas escolhidas por critérios,
de prestígio ou erudição religiosa, mas homens simples, trabalhadores, pescadores, moldados na dureza do trabalho. Jesus fala a pescadores usando a linguagem que eles compreendiam. Chama-os onde estão e como são, envolvendo-os na sua própria missão. Eles deixaram, assim que Jesus os chamaram, imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. Por quê? Porque se sentiram atraídos, não obedeceram uma ordem, mas responderam a um amor. Para seguir Jesus, não bastam bons propósitos. É necessário escutar dia após dia o seu chamado. Só Ele, que nos conhece e nos ama profundamente, nos convida a lançar as redes no mar da vida. Por isso, precisamos da sua palavra. Precisamos escutar, no meio de tantas palavras que nos cercam diariamente, a única palavra que nos fala ao coração, que não nos fala de coisas, mas nos fala de vida. Que saibamos, portanto, abrir espaço em nós para a palavra de Deus, para o chamado que Jesus nos dirige no mar da Galileia da nossa vida. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espada, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, a
assim me chamas, Senhor, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Outro mar. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Evangelium Gaudium, exortação apostólica do Papa Francisco, permanece mais de uma década após sua publicação um texto decisivamente atual e profético. Longe de ser um documento circunstancial de um pontificado anterior, ela se afirma como chave hermenêutica para compreender o caminho missionário e sinodal que o Papa Leão XIV pretende assumir e aprofundar em seu ministério petrino. O primeiro consistório extraordinário do pontificado do Papa Leão XIV, realizado no dia 7 de janeiro desse ano, confirmou essa continuidade. O Santo Padre pediu aos cardeais que revisitassem a Evangelium Gaudium como referência fundamental para discernir prioridades e orientações para a Igreja no tempo presente. No discurso de abertura do consistório, o Papa Leão XIV retomou e enfatizou a grande intuição conciliar, que compreende a Igreja inteiramente contida no mistério de Cristo, entendendo a missão evangelizadora como irradiação da inesgotável energia emanada do evento central da história da salvação. Evangelizar, recordou o Santo Padre, não é fazer proselitismo, mas permitir que seja o próprio Cristo quem atrai a todos a si, por meio da caridade vivida e testemunhada. Nesse sentido, afirmou: a mim mesmo e a vós, lanço o convite a prestar muita atenção ao que o Papa Bento XVI indicou como a força que preside a este movimento de atração. Essa força é a caris, o ágape, o amor de Deus que se fez carne em Jesus Cristo e que no Espírito Santo é dado à Igreja, santificando todas as suas nações. Na verdade, não é a Igreja que atrai, mas Cristo. E se um cristão ou uma comunidade eclesial atrai, é porque através desse canal chega a seiva vital da caridade que brota do coração do Salvador. É significativo que o Papa Francisco, tendo iniciado com o Evangelium Gaudium, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual, tenha concluído com a Dilexit Nos, sobre o amor humano e divino do coração de Cristo. Essa perspectiva de que fala o Papa Leão XIV, amadurecida no magistério recente e assumida por Bento XVI e Francisco, inscreve-se numa compreensão profundamente cristológica da missão da Igreja. É o amor de Cristo que a impele, a sustenta. Ele confere credibilidade diante do mundo. É nesse horizonte que se insere a intervenção do cardeal Victor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, cuja reflexão ajuda a compreender porque o Evangelium Gaudium continua sendo um texto irrenunciável. Para ele, não se trata de uma opção pastoral superada ou substituível, mas de um modo de conceber toda a vida da Igreja a partir do anúncio.
O subtítulo do documento sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual, ou seja, o subtítulo do Evangelho Gáudio, revela o seu núcleo, o querigma. Isto é, a proclamação da beleza do amor salvador de Deus manifestado em Jesus Cristo morto e ressuscitado. Esse retorno ao essencial possui uma grande relevância no contexto cultural contemporâneo, marcado por fragmentação, cansaço espiritual e perda de sentido. É preciso, antes de tudo, voltar ao essencial. Esse retorno ao essencial possui uma grande relevância. O cardeal Fernandes insiste que não basta repetir normas, doutrinas ou oposições morais. Ainda que necessárias, é preciso, antes de tudo, favorecer o encontro com Jesus Cristo vivo. Em sintonia com Bento XVI, ele recorda que não se começa a ser cristão por uma ideia ou um código ético, mas por uma experiência de encontro com uma pessoa que transforma a vida. Por isso, o Evangelho em Gáudio fala de beleza. O Evangelho deve ser anunciado de modo capaz de atrair, encantar e tocar o coração. Da centralidade do querigma decorre uma exigência de reforma missionária e sinodal da Igreja. Ecclesia sempre reformanda. A Igreja, chamada a rever práticas, estilos e estruturas, não por gosto de mudança, mas para que nada obscureça ou dificulte o anúncio fundamental. Tudo que não serve diretamente a essa proclamação inicial deve ser posto em segundo plano. Tudo o que a favorece deve ser colocado em primeiro plano. Trata-se de uma reforma espiritual, pastoral e institucional, vivida em chave sinodal, isto é, no discernimento comunitário e na escuta do Espírito. Por fim, a atualidade do Evangelho em Gáudio manifesta-se também na inseparável união entre anúncio, compromisso social e vida espiritual. O querigma não aliena da realidade, mas gera paixão pelo povo, cuidado com os pobres e esperança ativa na transformação do mundo. Assim, ao assumir e aprofundar a proposta evangelizadora de Francisco, o Papa Leão XIV aponta para uma igreja mais simples no essencial, mais bela no anúncio, mais audaciosa na missão. Uma igreja que, atraída por Cristo, se torna sinal vivo do Evangelho para o homem e a mulher do nosso tempo. A Rural FM apresenta toda sexta-feira programa Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso, arcebispo metropolitano de Natal. Um programa para o povo de Deus. Rural FM, a rádio da família. 91.9. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver, dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido, libertai-me quando estiver oprimido, sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação, que não falhe jamais minha fé em vós, no meio da tempestade, quando tudo parece perdido. Minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.